Muito bem, shalom para todos na paz de Cristo, que Deus vos abençoe a cada um de nós. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo, tá bom? Diga-me de onde você está falando, que eu vou responder seu comentário aí, tá bom? Olha, aqui no Rio Grande do Sul a temperatura já subiu, né? Já estamos aí na faixa etária dos 25 graus aqui, 27 por aí, né? Tá um clima assim meio pra lá que pra cá. Faz frio, faz um pouquinho de calor, mas eu aprendi com meus ancestrais, antepassados, que tudo é para o bem. Ganzula Tová, tudo é para o bem, tá bom? Então temos que dar graças a Deus no calor, no frio, na chuva, porque tudo isso é para o bem, tá bom? Se você crê nisso, se você concorda comigo, digita aí, tudo é para o bem, tudo é para o bem e tudo é para o bem. Tá bom? Conforme prometido, ontem eu falei que eu ia trazer o assunto aqui concernente a alguns erros de traduções da Bíblia, mas eu quero apenas falar sobre um erro, né? Dentre os 70 erros que tem no Novo Testamento, que nós no hebraico chamamos de Brit Hadashah, que é o Brit Hadashah, é o Novo Testamento. Inclusive, eu vou fazer um vídeo indicando, para quem quiser comprar uma Bíblia que tem muitos versículos assim perto do original, para vocês compreenderem a palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, que tem muita manipulação. E já eu vou falar quem é que manipulou as cartas paulinas e o Novo Testamento, tá bom? De forma tendenciosa. Eu quero começar lendo Romanos, carta do apóstolo Paulo, nós chamamos de Paulo em Israel, de Shaulo Hashalim. Shaulo Hashalim quer dizer apóstolo Paulo, tá bom? Paulo foi da tribo de Benjamim. Paulo também era descendente do rei Saul e também da rainha Esté, porque ambos eram da tribo de Benjamim. Então, eu quero mostrar para vocês aqui um erro teológico do cristianismo, que eles insistem, né, em dizer que a graça anulou a lei. Será que a graça anulou a lei? Então podemos fazer o que nós quisermos, tirar a vida das pessoas, não perdoar, comer o que nós quisermos, será? Olha só, uma certa vez eu fui chamado para pregar numa igreja, não vou dizer aqui o nome da igreja, mas não é uma Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem um monte por aí, né? É uma Assembleia de Deus. Fui chamado para pregar na Assembleia de Deus. E o pastor, ele sabia que eu não era aquele pregador que pentecostal, né? Como eles usam esse termo no meio evangélico. Então ele ficou assim um pouco preocupado comigo, por que eu ia pregar, porque eu não sou aquele tipo de pregador que agita, né, a galera que está ali assistindo a mensagem, né? Enfim. E eu preguei sobre os 10 mandamentos, né? Eu preguei sobre os 10 mandamentos, as 10 mitzvot. 10 mitzvot são 10 mandamentos do Eterno, da Torá, né? Da Palavra de Deus. E eu fui pregando ali um por um dos mandamentos e, olha, a igreja estava superlotada de pessoas, superlotada. E eu percebi que o pastor não gostou muito, né? Então eu saí do púlpito e eu preguei assim no meio da igreja, sem um microfone, falando sobre honrar pai e mãe. Há pessoas que vêm a esse canal aqui, né? Assistem esse canal e falam: ah, você só fala sobre a guarda do sábado. Não, aqui tem vídeos aqui que eu falo sobre honrar os idosos, honrar pai e mãe. Tem diversos vídeos aqui, é só você procurar. Eu vou preparar e vou selecionar para quem quiser assistir os vídeos aqui. Enfim, eu preguei sobre os 10 mandamentos e houve um impacto, né, no final da mensagem. Muitas pessoas me procuraram, falaram comigo assim: irmão Alberto Bazarello, nunca vi ninguém pregar essa mensagem, os 10 mandamentos. Você falou coisas aí que vale para a vida, né? Honrar pai e mãe, ou seja, eu falei os 10 mandamentos.
E depois o pastor falou comigo assim, olha, eu esperei que você pregasse uma mensagem assim, avivada, né? Mas, enfim, aqui você não prega mais. Depois de 2 semanas, ele me chamou de volta para pregar, porque o povo absorveu a mensagem. Então, vemos a necessidade, a carência do povo ouvir a verdade. Só que hoje em dia, né, tem pregadores, esses pregadores que são contra os mandamentos de Deus, eles insistem em dizer que a graça anulou a lei, ou seja, anulou os mandamentos. Como eu sempre falo aqui no canal, que esse termo de lei é um termo pejorativo que foi inventado, né, por Roma para querer colocar um peso nos mandamentos de Deus, para as pessoas acharem a lei como um fardo. Na verdade, não é lei, são mandamentos. E não é lei de Moisés, são mandamentos de Deus, que Deus revelou a Moisés para Moisés passar para o povo. Não é lei de Moisés. É óbvio que existem, né, leis, né, farisaicas que foi criadas na época de Jesus. Jesus bateu contra essas leis de homens que foram criadas, leis que não estavam de acordo com a Torá, de acordo com a Bíblia, e Jesus bateu, né, de frente com essas leis. Inclusive, eu quero, em outro vídeo, falar sobre os 3 tipos de leis que tem na Bíblia, que é a lei cerimonial, a lei moral e a lei ética, né? Essas 3 leis que estão dentro da Bíblia, que aponta para Jesus, tá bom? Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, mas hoje eu quero falar sobre um erro teológico, né, que as pessoas elas cometem, os teólogos cometem, dizendo que a graça anulou a lei. Primeiro, que a palavra graça ela aparece antes do Novo Testamento. Antes do Novo Testamento, tá? E eu quero deixar bem claro que no contexto hebraico, no contexto judaico, não existe essa divisão de Novo e Velho Testamento. Quem criou, olha só, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui agora. Sabe quem criou esse termo de Novo Testamento e Velho Testamento? Sabe quem foi? Foi o bispo Marcião, quem inventou esta terminologia de Velho Testamento no início do século IV. Ou seja, ele era contra os mandamentos de Deus. Ele tinha um ranço com os judeus, até porque a igreja do primeiro século pós a morte de Cristo era uma igreja, sim, judaica, messiânica, que acreditavam em Jesus. Porém, ao passar, né, aí de alguns séculos, os pais da igreja, os pais da igreja começaram a colocar, né, algumas manipulações na Bíblia. Inclusive eu falo aqui em vários vídeos, né, Inácio de Antioquia, que era discípulo de João, foi ele quem criou essa ideia de querer mudar o Shabat para o domingo. Depois, Constantino pegou carona com ele. Eu falo isso aqui também no vídeo. Mas hoje vamos falar sobre essa terminologia, né, que as pessoas elas insistem em dizer, em verbalizar sobre a graça anulou a lei. E a graça não anulou a lei. Tá bom? Eu quero ler Romanos capítulo 10. Eu vou ler aqui em 2 Bíblias. Esse vídeo vai ser vapt-vupt, vai ser bem rapidinho, tá bom? Eu vou ler aqui em 2 Bíblias. Na Bíblia João Ferreira de Almeida e na Bíblia judaica do Rabino David Ster. Uma Bíblia muito boa, que tem uma linguística muito boa, bem perto do original. Inclusive, eu falei para vocês que existe pelo menos 70 versículos na Bíblia que foram manipulados, tá bom? Inclusive pelo bispo Marcião, quem inventou essa terminologia de Antigo Testamento no início do século IV. Então vamos ler aqui Romanos capítulo de número 10 e o versículo de número 4. E para quem não sabe, as epístolas paulinas, né, que temos hoje em nossas mãos, elas foram manipuladas
elas foram manipuladas pelo bispo Marcião. Ele quem manipulou, ele que colocou esse termo lei, ele que colocou esse termo estamos debaixo da graça. Então, para nós desconstruirmos, né, e fazermos uma análise textual do Novo Testamento, temos que explorar muito o hebraico e o grego antigo para nós tirarmos, né, a mentalidade de que a graça anulou a lei. A graça, ela aparece diversas vezes no assim chamado Antigo Testamento, que não existe Antigo Testamento, que foi inventado por Marcião no começo do século IV, tá bom? Foi ele quem inventou esse termo aí de Velho Testamento, e ele manipulou o Novo Testamento, algumas passagens do Novo Testamento, por isso que há uma confusão, né? Uma confusão hoje no meio do povo de Deus, nos evangélicos, uns são contra a guarda dos mandamentos, uns são a favor, lei de Moisés, é uma bagunça que temos, uma bagunça generalizada que temos hoje, mas ainda tem remanescentes. Então vamos ler aqui Romanos capítulo 10 e o versículo 4. Olha só, a Bíblia, João Ferreira de Almeida, diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Olha, João Ferreira de Almeida. Agora, olha a diferença da Bíblia João Ferreira de Almeida para a Bíblia judaica, tá bom? Amanhã é quarta-feira, né? Lá para quinta, sexta-feira, eu vou fazer um vídeo sobre essa Bíblia aqui, tá bom? Eu vou indicar vocês a comprarem. Quem quiser adquirir, tem o Novo Testamento, né? O assim chamado Novo Testamento, e tem o assim chamado Velho Testamento. Vamos lá agora, Romanos capítulo 10, versículo 4, na versão judaica. Olha só, olha a diferença. Porque o objetivo estabelecido pela Torá é o Mashiach. O objetivo estabelecido pela Torá aqui é mandamentos, tá? São mitzvot, é o Mashiach, o Messias, Jesus, que oferece justiça a todo aquele que deposita sua bitachon. Bitachon aqui no hebraico é confiança. E quem guarda os mandamentos de Deus é porque confia nele. Bitachon, confiança. Inclusive, há uma diferença entre fé e confiança, tá? Muita gente acha que fé é você crer, é você acreditar em Jesus. Não, fé é muito mais do que isso. Ó, fé, no hebraico é emuná. Fé significa fidelidade. O que Abacuc, né, e o livro aos Hebreus também fala, que o tzadik viverá da fé, o justo viverá da fé. Que fé é essa? É fidelidade a Deus através de seus mandamentos. Então, olha só a diferença, olha, porque o objetivo, não é o fim, é o objetivo estabelecido pela Torá, é o Mashiach, que oferece justiça a todos aqueles que depositam sua fé e confiança. O versículo 5, porque Moisés escreveu sobre a justiça, baseada na Torá, nos mandamentos. A pessoa que pratica essas coisas obterá, olha só, a vida, não só aqui, mas também no milênio, por intermédio delas. Além disso, a justiça é baseada na confiança. Então, olha a diferença. Olha a tradução de João Ferreira de Almeida, que foi manipulada por Marcião no início do século IV, e olha a diferença aqui para a Bíblia judaica. Olha aqui a diferença para a Bíblia judaica. É isso aqui que eu coloquei num grupo que eu estava conversando com umas pessoas que eram contra a guarda do sábado, eram contra os mandamentos de Deus, e tentaram me refutar, mas não conseguiram me refutar. Não conseguiram porque eu mostrei verdades, mostrei o que está na Torá, o que está na Bíblia. Então, esse negócio de que nós estamos na graça, gente, olha como está o meio evangélico hoje, não generalizando, mas principalmente nesse movimento pentecostal. Você abre a internet, pregadores saindo do armário,
cantores saindo do armário, pastores saindo do armário, mulheres saindo do armário. Que graça é essa? Que graça é essa sem o acompanhamento da Torá, dos mandamentos? Graça sem a Torá, os mandamentos de Deus, é libertinagem e porta aberta para a apostasia e para o pecado. Um dia desse eu estava almoçando na casa de um... Não foi um dia desse não, já tem tempo já. Eu estava almoçando na casa de um pastor, que é um pastor assembleano, não vou citar o nome dele aqui, mas ele é uma pessoa querida, tá? Ele é uma pessoa querida. E eu perguntei, eu falei, olha, essa carne aí é carne de porco? Que carne é essa aí? Porque eu não como carne de porco. Se tiver um ovo aí, eu como ovo, eu como arroz, feijão e ovo. Ah não, isso aqui é de porco. Eu falei, mas pastor, a Bíblia proíbe comer carne de porco. Aí ele falou comigo assim, eu como até carne de porca. E eu falei, pastor, cuidado, isso vai te fazer mal. E ele comia tanta carne de porco que todo dia, na verdade, ele comia carne de porco. Um dia era linguiça, outro dia era torresmo frito, outro dia era carré de porco. Um pastor que era viciado em carne de porco. E eu parei de vê-lo, né? Até porque me mudei. E depois ele sofreu um infarto. Hoje está usando aparelho, né, marca-passo no coração devido ao consumo, né, da carne de porco, né? Então, para você ver como é que quando Deus ele proíbe de nós comermos certos alimentos, não é porque Deus é ruim, é porque Deus ele ama o ser humano, ele ama as pessoas. Ele botou ali, ó, isso não é para comer, isso pode comer, isso não é para comer. Por quê? Porque faz mal. E você sabia que a carne de porco é proibida pela Bíblia por diversos fatores? A carne de porco, segundo os nossos ancestrais, nossos sábios judeus, tira o intelecto da pessoa. A pessoa que consome carne de porco, ela não consegue raciocinar. É uma pessoa meio confusa, até porque o que nós comemos, nós somos o que nós comemos. E tudo que nós comemos também interfere, influencia na nossa vida espiritual. Por isso que Deus ele deixou em Levítico todas as dietas. Peixes que pode comer, peixe que não pode comer. Para quê? Como é que nós vamos servir a Deus? Temos que servir a Deus com o nosso corpo saudável. Como é que você vai servir a Deus em cima de um leito de cama, de um hospital? Então, por isso que Deus ele deixou esses mandamentos. Olha, pode comer isso, pode comer aquilo, não pode comer. Agora, que graça é essa? Repito, você abre a internet, olha, não me leve a mal, mas eu tenho que falar isso. Pregadores, tá? Pregadores do movimento pentecostal usando drogas para pregar. Pregam com efeito de consumo de drogas. E eu vou trazer um estudo aqui, tá? E vou mostrar para vocês que a Bíblia proíbe o consumo de drogas. Você sabia disso? Que no contexto original do livro de Sefer Guiana, que é o livro de Apocalipse, a Bíblia proíbe o consumo de droga? Sabia disso? Eu vou mostrar para vocês dentro da Bíblia, no contexto original, na íntegra para vocês aqui. E detalhe, de graça, tá? Não vou pedir Pix, não vou pedir dinheiro não. A Bíblia, os ensinamentos de Deus é de graça, são de graça. E eu vou trazer aqui na íntegra. Esse vídeo aqui foi um vídeo assim bem rapidinho, bem resumido para mim trazer aqui para vocês aqui algumas clarezas da palavra de Deus. E eu quero fechar aqui falando de Mateus, capítulo de número 5. É muito comum, né, nós ouvirmos crente falar, dizer, estamos debaixo da graça e não estamos debaixo da lei. Que graça é essa? Que graça é essa?
Uma graça sem o acompanhamento dos mandamentos de Deus. Bom, vamos lá. Versículo 17, no contexto original judaico, diz assim: Jesus, no Sermão da Montanha, para quem não sabe o Sermão da Montanha aqui, Jesus estava falando sobre os mandamentos. Na época de Jesus não existia o livro de Mateus, não existia as cartas paulinas, não existia o livro de Apocalipse. Na época de Jesus existia o quê? O livro dos Neviim, que é os profetas, e a Torá, que é o Pentateuco. Então ele ensinava os Neviim e o Pentateuco, ou a Torá, né? Eu assim chamo no contexto original. Olha só, não pensem que eu vim abolir, não pensem que vim abolir a Torá é os mandamentos, ou os Neviim, quer dizer profetas, não vim abolir, mas completar. Olha só, não pensem. Sabe o que isso significa? É uma linguagem rabínica. Que quando um rabino ele começa o seu ministério, um rabino naquela época era como um pastor hoje, né? Um instrutor, um professor. Né? Um rabino, quando ele começava o seu ministério, ele falava o seguinte: olha, não pensem que eu vou ensinar errado. Eu não vim para abolir. Eu não vim abolir a Torá e nem os profetas. Aí as pessoas interpretam assim: ah, mas ele veio para cumprir. Então ele cumpriu todos os mandamentos e nós não precisamos mais cumprir porque Jesus ele aboliu. Não, olha só, não pensem que eu vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim abolir, mas completar. Algumas traduções dizem ele veio para cumprir, mas aqui é completar. Ou seja, ele veio trazer clarezas e tirar as lentes embaçadas da religiosidade daquela época, porque os fariseus não conseguiam interpretar a Torá pós-exílio babilônico e grego, então havia uma dificuldade. Então Jesus ele veio para completar, ou seja, ele veio ensinar de forma clara para as pessoas entenderem os mandamentos de Deus. E ele fala o seguinte, olha, e sim, é verdade, o versículo 18, a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um iude, o iude aqui é a menor letra do alfabeto hebraico, ou um traço da Torá passará, até que todas as coisas que precisam acontecer tenham ocorrido. Portanto, versículo 19, quem desobedecer a menor dessas mitzvot, ou seja, o menor desses mandamentos, e ensinar a outras pessoas a agirem errado, será menor no Mahut Shammai, que é o reino dos céus. No contexto original, não dá para ninguém correr. Olha, vou ficar por aqui. E você, meu amigo, quero falar para você agora. Você que é da Assembleia de Deus, você que é da Batista, você que é católico, com todo o respeito que eu tenho por vocês, porque eu amo vocês. Eu amo vidas, eu amo almas. Se o teu pastor, o seu professor, é contra os mandamentos de Deus, desconfie da vida que ele leva. Confesso, não tenho medo de falar. Não sou profeta, não sou pastor, não sou nada disso. Sou apenas um discípulo de Jesus. Muito cuidado. Muito cuidado. Procure uma igreja que ensina os mandamentos, que prega os mandamentos, que vive os mandamentos. Todos nós temos pecados. Ninguém aqui é 100% perfeito, porque o próprio Jesus disse que perfeito só Deus. Mas esse mundo que estamos vivendo, se nós não abraçarmos os mandamentos de Deus, as nossas crianças, os nossos jovens, o futuro da nação, o futuro do mundo, pode ir de mal para pior. Porque o que rege a natureza e o mundo é a Torá do Eterno. É a palavra de Deus, a Torá do Eterno que rege esse mundo. Imagine se esse mundo não tivesse isso aqui, ó. Imagine se
a maioria dos assassinos obedecesse o mandamento que diz para não tirar a vida da pessoa, os presídios estariam vazios. Não roubarás. Imagine esse mandamento. Os presídios, ninguém teria medo de sair na rua. Muito cuidado. Olha, Deus abençoe vocês. Vou voltar, tá? Vou trazer um vídeo aqui muito especial, trazendo uma análise textual do Novo Testamento aqui em breve. E vou falar sobre muitos versículos que foram manipulados. Eu trouxe um versículo hoje, que é Romanos 10, versículo 4, que é um versículo muito mal interpretado. Peço para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e nos grupos do WhatsApp e fazer parte dessa família. Se inscrevam nesse canal e que Deus vos abençoe na Shalom do Eterno e até mais, até mais, até mais.